Olá, futuros criadores e criadoras de jogos digitais, tudo bem com vocês? Eu sou Luan Martins e seja bem-vindo a mais uma aula de desenho. Se você assistiu lá a aula com um ponto de fuga, achou tudo muito fácil, tá? Desenhando desenho aí com um ponto de fuga rodo aí já, essa aula aqui é pra você. À medida que for aumentando os pontos de fuga, vai aumentando um pouquinho mais o nível de dificuldade. Mas nada assim, nossa, exorbitante, que você não treinar, você não vai conseguir. E se você não assistiu a aula com um ponto de fuga, não sabe nem o que é ponto de fuga ainda, assiste lá antes de vir para essa aula aqui. E treina bastante. Só começa a fazer desenhos com 2 pontos de fuga quando você estiver totalmente confiante nos seus desenhos com um ponto de fuga. Então treinem bastante antes de vir para essa daqui. Então chega de enrolação, bora lá para o programa. A teoria para 2 pontos de fuga é praticamente a mesma de para um ponto de fuga. Então eu preciso ter a minha linha do horizonte, certo? A linha ali que vai definir a altura dos olhos do espectador. Então traço a minha linha do horizonte nessa altura aqui, mais ou menos. Então, linha do horizonte. Agora eu preciso definir onde são os pontos para qual minhas linhas vão convergir. Então, simples. Se na aula de um ponto de fuga era um ponto de fuga, agora a gente precisa ter 2 pontos de fuga. Vou colocar um desse lado aqui e outro deste lado aqui. Vem para cá. Quanto mais perto os pontos de fuga estiverem, tipo se eu tivesse um aqui e outro aqui, mais bicudo os seus desenhos vão ficar. Como assim mais bicudo? Mais pontudo os seus desenhos vão ficar. Eles vão ficar algo tipo assim, sabe? Extremamente pontudos. Quanto mais longe eles estiverem, mais aberto o seu desenho fica. Algo mais ou menos assim, tá? Então aí vai depender do que você quer desenhar e como está a sua referência. Então vai depender muito de onde você coloca os pontos de fuga. Então se mais para o meio, mais para os cantos e assim por diante. Tá, na aula de um ponto de fuga eu falei que a gente sempre vai ter uma face inteira apontando para quem está olhando, né? Nesse daqui a gente não vai ter uma face, a gente vai sempre ter uma aresta que aponta para cá. Então uma das emendas ali das nossas paredes. Então, vou fazer uma aresta aqui. A gente vai começar os desenhos com algo assim, mais ou menos. Porque a gente, em vez de estar vendo os objetos com uma face a lateral dele, a gente está vendo ele assim, ó. Então, a gente tem a quina do objeto aqui e 2 laterais. Tá, até aí tudo bem, não dificultou nada. O que geralmente o pessoal deixa acontecer é se perder com as linhas, porque agora vai ficar bastante linha, então tem que tomar cuidado para não se perder. Lá, as linhas laterais saíam dos pontos de fuga. Aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou ter linhas laterais e todas as linhas laterais vão sair do ponto de fuga, não só as laterais, né? Vocês vão entender melhor. Então, eu preciso traçar uma linha aqui, eu sei que ela vai vir naquele ponto de fuga lá. Uma aqui, para fazer a parte de baixo do meu objeto, vai vindo aquele ponto de fuga lá. Vou traçar a linha inteira até lá, para vocês verem melhor. Eu deixo destacado o pedaço que eu vou desenhar nele. Então, ó, isso aqui vai ser a distância do meu objeto. Ele está usando aquela linha lá de trás. Agora eu preciso fazer as linhas do outro lado. Então, pula para esse ponto de fuga aqui. Encaixo meu objeto lá e traço a linha até o ponto de fuga. Certo. E esse aqui eu vou fazer tipo a face de um cubo ali, de um cubo retangular. Existe isso? Vocês entenderam? Tá. Até aqui tudo tranquilo, não mudou nada, né? Vou fechar meu desenho. Então a parte de fechar ali as linhas de trás aqui vai ser tudo tranquilo. Fecho essa linha aqui. E fecho essa linha aqui.
Agora eu preciso fazer a linha de baixo e a linha que fecha aqui embaixo. Então lembra lá naquela aula que eu falei das linhas A, B e C? Aqui vale a mesma teoria. Então vamos supor que isso aqui é a linha A. A. Essa aqui é a linha B. E essas aqui são linha C. Então já percebi que toda linha C ela vai ser na vertical certinho. Toda linha A ela vai ser desse primeiro ponto de fuga aqui. E toda linha B vai vir desse segundo ponto de fuga. Então, se eu for fazer uma linha A fechando o objeto aqui embaixo, eu também preciso puxar lá de onde vieram as outras linhas A, lá do ponto de fuga número 1. Então, pego a régua, posiciono no ponto de fuga, venho aqui e traço a linha. Beleza. E a última linha que vai fechar lá atrás, ela é uma linha B, ó. B, B, essa aqui vai ser B também. Então, o que eu tenho que fazer? Todas as linhas B estão vindo lá do ponto de fuga número 2. Então, eu só vou puxar lá do ponto de fuga número 2. E fecho aqui. Depois disso feito, é só sucesso, só apagar um pouquinho das linhas de referências ali para não ficar feio. Está feito o seu primeiro objeto 3D com 2 pontos de fuga. A teoria aqui é a mesma lá de um ponto de fuga. Se o objeto está para cima da linha do horizonte, a gente vai conseguir ver a parte de baixo dele. E se o objeto estiver aqui para baixo da linha do horizonte? Então, vou fazer um cubo aqui embaixo da linha do horizonte. Fazer ele um pouquinho menor, fazer aqui assim. Então, vamos lá. Eu sei que essa lateral vai vir daquele ponto de fuga. Então, faço aqui e aqui. A outra lateral vai vir do outro ponto de fuga. Então, faço aqui e aqui. As linhas que fecham na vertical não vem de ponto de fuga nenhum, é só fechar a vertical mesmo. Fecho aqui e fecho aqui. Essa linha é igual a essa, que vai ser igual à última lá de trás. Então, só apontar para o ponto de fuga e puxar lá de trás. E essa linha é igual a essa, que é igual a que vai ter aqui. Então, só puxar do outro ponto de fuga lá do outro lado. Fechei o cubo inteiro. E só apagar os excessos de linha. Olha lá, ó. Quando ele está para cima, eu vejo a parte de baixo. Quando ele está para baixo da linha do horizonte, eu vou ver aqui a parte de cima do objeto. E se ele estiver bem em cima da linha do horizonte, a regra é a mesma. Então, desenha a primeira quina dele aqui. Já vou aproveitar aquela linha que está lá. Puxo a primeira linha de cima do ponto de fuga. Puxo a linha de baixo do ponto de fuga. Puxo lá do outro ponto de fuga, então não importa o quão longe o objeto esteja do ponto de fuga, a linha vai sempre ir para o ponto de fuga. Então não importa se ele está perto, se ele está longe, a linha vai sempre ir para lá. Fecho tudo ali com linhas verticais. Fecho aqui e fecho aqui. E como ele está bem em cima da linha, nesse caso eu não consigo ver nem parte de cima, nem parte de baixo. Aqui fica a mesma dica que eu dei lá na aula de um ponto de fuga.
Treinem bastante desenhar os quadrados aqui, desenhem várias posições, testem diferentes lugares, porque tipo, se eu colocar ele aqui, vai ser muito diferente de eu colocar ele aqui no meio. Então, treine bastante isso, coloquem ele em várias posições, tenta colocar vários quadrados, né, vários objetos ali nessa cena. Não se prendam a quadrados. Quando vocês estiverem fazendo formas retas, né, que nem esses quadrados que a gente fez aqui, esses cubos, passem para formas mais com formatos diferentes e tentem enxergar isso na perspectiva. E quando já tiver craque em desenhar formas geométricas aqui, pega uma foto e tenta reproduzir essa foto. Belezinha? Belezinha, Luan. Então é isso aí, pessoal. Não esqueçam de treinar bastante. Se você caiu de paraquedas nessa aula, tem uma playlist aqui embaixo com todas as aulas de desenho. Assiste elas lá, que elas com certeza vão ajudar você a melhorar seu traço e vai aprender coisa nova lá. Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Vejo vocês na próxima aula. Tchau!